Graça e paz, irmãos. Hoje vamos começar a nossa palavra, como tradicionalmente a gente faz, com uma oração. Senhor Deus amado Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Fala, Pai, ao meu coração. Fala, Pai, a quem está assistindo esse vídeo. Deus, toca no coração, ó Pai, das famílias, das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão saudáveis, mas também se preocupam com a enfermidade que está nos assolando, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, nos dá, em nome de Jesus, o seu livramento, a sua redenção, ó Pai, a cada um. Amém. Amados, hoje o título da nossa mensagem é um apelo à consagração. E para começar, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, nos versos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, vamos falar aqui qual é o nosso objetivo nesse mundo. Nós, como cristãos, acreditamos que é o nosso dever, é o nosso papel, viver uma vida em constante consagração a Deus. Nós, como cristãos, estamos libertos da antiga aliança, então nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através da nossa vida, né? Então, pensa, por exemplo, o fruto é mais do que o que era uma flor, ou as folhas que cercam esse fruto, a polpa. O fruto é o motivo da existência daquela árvore. A árvore existe para produzir frutos e com esses frutos gerar novas árvores. Nós somos como esses frutos. Alguém um dia cuidou de nós espiritualmente para que nós pudéssemos amadurecer e nos tornar umas árvores, entre aspas, e para isso produzir mais frutos, né? Então, o que quer dizer a consagração? A consagração quer dizer uma vida com Deus em primeiro plano, né? Paulo diz aqui na carta em Romanos, no primeiro ponto que será tratado, que ele roga pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos. Este apelo é algo que remete ao Antigo Testamento, né? Como eu disse, né, nós não estamos mais presos à lei, ao Antigo Testamento, então nós estamos livres da necessidade de sacrifícios animais, por exemplo, mas Paulo fez essa referência, né? Porque o nosso corpo ele deve ser oferecido para Deus. E como que era requisitado, né, que fossem apresentados os animais que seriam sacrificados a Deus? Eles deveriam ser perfeitos, deveriam ser imaculados, eles deveriam não ter nenhuma doença e uma série de outras razões, ou seja, o melhor, né? E é assim que nós temos que ser. Nós temos que oferecer a nossa vida como
o melhor para Deus. Nós não temos que agir sob pressão, sob coação, sob qualquer tipo de tradição, mas sim uma vontade. Nós temos que entender e nós temos que, de livre vontade, oferecer o nosso corpo como sacrifício, a nossa vida como sacrifício. Então, quando Paulo diz aqui que ele roga a Deus que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz: eu peço que vocês, pelas misericórdias de Deus, dediquem o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a Deus. Entrega total, sacrificial, certo? Despindo de qualquer vaidade, de qualquer medo, de qualquer insegurança, de qualquer coisa que esteja bloqueando naquilo que a gente sabe que é o certo. Esse é o sacrifício que nós temos que apresentar. Essa é a consagração que nós temos que viver. Porque sacrifício, nos dias de hoje, né, na terminologia de hoje, na linguagem de hoje, tem um peso, quer dizer algo ruim, algo que dói, algo que a gente faz a contragosto. Olha, eu vou me sacrificar para fazer isso. Mas não é esse o sacrifício que nós temos que apresentar. Nós temos que apresentar um sacrifício voluntário, um sacrifício prazeroso. Que mesmo que a gente sofra com esse sacrifício, a gente entenda que tem algo a mais, algo mais importante por trás disso. O segundo ponto enfatiza aqui que o sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Então, nós não estamos na época do Antigo Testamento onde a nova aliança exigia a morte, né, o sacrifício mortal dos animais. A nova aliança ela é marcada pelo sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz. Então, o sacrifício santo e agradável a Deus dos dias de hoje não é o sacrifício que Deus exigia no Antigo Testamento. O sacrifício agradável a Deus é aquele sacrifício em que o cristão vive com alegria, vive na certeza do seu Salvador. Que mesmo que dificuldades venham, que mesmo que dores passem, que doenças cheguem, mas ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que ele pode confiar nesse Deus. E por isso ele se entrega totalmente. Se entrega de forma perfeita. Não de uma forma cerimonial. Não para cumprir tabela. Mas porque ele confia no Deus vivo. No Deus da Bíblia. No Deus que opera em nós. Quando ele se esforça para deixar de pecar, quando ele realmente enfrenta a sua própria carne, esse é o sacrifício santo. Esse é o sacrifício agradável a Deus. É isso que é necessário que nós façamos como ato de consagração
do nosso ser a esse Deus. E o terceiro ponto que eu vou deixar aqui é sobre o vosso culto racional, né, que ele diz aqui no final do primeiro versículo, desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por racional, a gente pode buscar, né, na origem da palavra, que tem a mesma origem de raiz, a mesma raiz, né, linguística de razoável. E, espiritualmente falando, racional é o resultado do interior em oposição ao exterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que você faça consciente, que você faça de corpo e alma, de todo o ser, com a razão, não simplesmente seguindo tradição ou simplesmente seguindo a emoção, e por emoção pode-se dizer sim, a emoção de que vem, aqueles sentimentos avassaladores que vem no momento da pregação, ouvindo louvores, mas a gente tem que também racionalizar isso. E como que a gente faz? É vivendo isso. É levando isso para a nossa vida. A nossa vida não é feita de momentos. A nossa consagração não pode ser feita de momentos. Ela tem que ser uma constante, ela tem que ser uma integral. O culto racional é o culto em que o crente ele deixa que o Espírito Santo controle, envolva o seu ser, todas as áreas da sua vida. O culto não é o momento na igreja ou o momento de devocional online, né, nos dias de hoje. O culto racional é uma vida com Deus. E como Paulo diz, uma vida em que nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o culto racional. Em 2 Coríntios, né, concluindo essa palavra, no capítulo 3, no verso 18, tem uma mensagem que diz assim, que segundo a nossa consagração, quanto mais nos separarmos para Deus, mais estamos sendo transformados de glória em glória na imagem como pelo Senhor o Espírito. Vale a pena apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vale a pena prestar este culto racional a Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.